A partir de um grupo de 8 pessoas, quer-se formar uma comissão constituída de 4 integrantes. Nesse grupo, incluem-se Gustavo e Danilo, que, sabe-se, não se relacionam um com o outro. Portanto, para evitar problemas, decidiu-se que esses dois, juntos, não deveriam participar da comissão a ser formada. Nessas condições, de quantas maneiras distintas se pode formar essa comissão? As opções são 70, 35, 45 ou 55. O problema então nos apresenta 8 pessoas, que eu vou denominar como A, B, C, D, E, F, G, H, dos quais 2 delas, Gustavo e Danilo, então que eu vou denominar aqui por G e D, então D de Danilo, G de Gustavo, e essas 2 pessoas, Gustavo e Danilo, não devem participar desta mesma comissão ao mesmo tempo. Bom, o fato de que Gustavo e Danilo não participem simultaneamente da comissão não significa que os dois a priori estejam fora. É claro que isso é uma possibilidade. Se nenhum dos dois fizer parte da comissão, é claro que os dois não farão parte ao mesmo tempo. Mas é possível ainda formar comissões que tenham um deles, mas que o outro esteja fora. Ou seja, uma maneira de pensar nesse problema é dividir a situação em casos ou tipos de comissões que podem ser formadas obedecendo a essa condição. Então aqui eu vou ilustrar esta divisão de casos, onde eu vou colocar aqui, primeiro, eu vou formar as comissões onde nem Gustavo nem Danilo participam. Então eu vou colocar assim, esquematizando, eu vou colocar D e G, Gustavo e Danilo, né? Os dois fora. Então eu estou riscando aqui para mostrar que ambos estão fora da comissão a ser formada. E a comissão vai ter 4 integrantes. Então a questão é de quantas formas podem ser selecionados os 4 integrantes da comissão, de modo que nem Danilo e nem Gustavo participem dessa comissão. Então isso é um tipo de comissão possível de ser formada, que obedece à condição imposta. Um outro tipo, depois eu faço o cálculo desse tipo, então eu vou colocar a situação onde o Danilo está fora, mas o Gustavo é um dos integrantes do grupo. E um terceiro caso, que é quase uma repetição desse, eu só vou inverter a ordem, eu vou colocar que o Gustavo vai estar fora da comissão e o Danilo presente. E esses são os tipos de comissões possíveis de serem formadas, que agora nós vamos fazer a contagem. Então, para contar a quantidade de comissões, no primeiro caso, em que nem Danilo nem Gustavo participam, então eu vou selecionar 4 pessoas, não entre as 8, porque Gustavo e Danilo estão previamente fora da comissão a ser formada. Então, eliminando os 2 do processo de escolha, nós temos 6 pessoas, entre os quais serão escolhidas 4 para formarem a comissão. Então, o número de comissões formadas desta maneira é o número de combinações de 6, escolhe 4. 6 escolhe 4 por combinações complementares é o equivalente a 6 escolhe 2, onde 6 escolhe 2 pode ser calculado como 6 vezes 5 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, então 30 dividido por 2. Existem 15 comissões em que Danilo e Gustavo não participam. Já as comissões em que Gustavo participa e Danilo não, eu vou escolher 3 dentre 6, que é eliminando Gustavo e o Danilo dali. Então, o número de comissões desse segundo tipo é 6 escolhe 3, que é dado por 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial. Como 3 fatorial é 6, cancelando aqui, simplificando, 5 vezes 4, há 20 comissões em que Gustavo participa e Danilo não. Já as comissões em que Danilo participa, mas Gustavo não, o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Então eu vou escolher 3 integrantes entre as 6 possibilidades. Então, mais uma vez, 6 escolhe 3, que vai mostrar outras 20 combinações, ou outras 20 comissões.
Então, o número total de comissões que atendem a essa condição, de que Gustavo e Danilo não participem ao mesmo tempo da comissão a ser formada, ele acontece pela soma dessas quantidades dos tipos estabelecidos, ou seja, o resultado ele vai ser igual a 15 mais 20 mais 20 ou 55 é o número de comissões que obedece então à condição estabelecida.